bom dia! Estamos aqui para a nossa primeira aula de História do segundo bimestre. Então, abram aí o livro de vocês na página 244 e 245. Abram aí com o livro aberto para vocês poderem ter essa visão panorâmica aí da imagem. O nosso tema é a mineração no Brasil. O descobrimento do ouro e pedras preciosas no Brasil e o trabalho das minas estimularam o desenvolvimento dos núcleos urbanos no interior do país. A extração desses minérios era feita em grande parte por pessoas escravizadas e de origem africana, que trabalhavam por muitas horas e em péssimas condições de trabalho. Aqui, olha, nós podemos ver, os feitores, as cidades sendo formadas e aqui, olha, os escravos trabalhando na extração dessas pedras preciosas. Vamos lá para a próxima página? A expansão do território, na página 246. O processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas, nessas regiões aqui, olha, que estavam próximas ao mar. Ao longo dos anos, porém, diferentes atividades estimularam a ocupação do interior desse território pelos colonos, como o desenvolvimento da pecuária, a busca pelas drogas do sertão. Drogas do sertão são aqueles produtos silvestres de grande valor comercial, como cacau, castanha do Pará, entre outros. Mas a atividade que promoveu o maior deslocamento dos colonos do litoral para o interior do território brasileiro foi a mineração. No final do século XVII, os bandeirantes, que eram aquelas pessoas que exploravam, que iam adentrando mata para com o objetivo de pegar os indígenas, de capturar os indígenas, eles passaram a organizar expedições à procura de minérios, de minerais preciosos, e descobriram jazidas de ouro no atual estado de Minas Gerais. Essas descobertas atraíram para a região mineradora milhares de pessoas que desejavam enriquecer com a exploração do ouro. Agora nós vamos aqui analisar esse mapa. Analisando esse mapa, nós temos aqui as legendas, roxinho era onde eles exploravam a cana-de-açúcar, o laranjinha a pecuária, o azul a mineração, o verde as drogas do sertão. A linhazinha vermelha aqui era a rota de expansão, essas linhas aqui são as rotas de expansão. Temos a linha que dá o limite, do atual território brasileiro. Temos também os traçadinhos, que são a divisão, a atual divisão política brasileira. Agora, observando aqui os estados e tudo mais, quais as atividades econômicas estão indicadas no mapa? São as coloridinhas aqui. Vou escrever aí, vocês escrevam também, tá bom? São a produção do açúcar, de acordo com a legenda, tá, gente? A produção do açúcar, o que mais? A extração das drogas do sertão. O que mais, gente? A pecuária. O que mais? A mineração e a mineração. Então, essas aí são as atividades exploradas na época, o quê? Do século 17 e 18, entre os séculos 17 e 18. Cana-de-açúcar, pecuária, mineração, drogas do sertão. Essas foram as atividades econômicas exploradas nesse período aí da história do Brasil. No número 2, de que maneira podemos relacionar as atividades com a expansão do território brasileiro?
como é possível ver no mapa, né, essas atividades elas estimularam a ocupação do interior da colônia. Eles saíram do litoral e começaram a explorar o interior do território brasileiro. Então vamos lá. Essas atividades, escrevam aí, essas atividades estimularam a ocupação do interior da colônia. Colônia com letra maiúscula, hein, gente? Vou repetir, hein? A maneira, né, como que essas atividades de expansão, elas tiveram, né, essa preocupação, né, de eles adentrarem aí. Foi o quê? Eles estimularam a ocupação do interior da colônia. O que antes eles exploravam somente aqui o litoral, quando eles perceberam, né, quando os bandeirantes, lá nas expedições exploratórias, eles perceberam que tinham as drogas do sertão, que tinham a mineração, que eles podiam praticar a pecuária, e essas atividades o quê? Cresceram, né, os olhos dos colonizadores para o quê? Ganhar economicamente, né? Eles queriam o quê? Eles queriam lucros. Então essas atividades aí estimularam aí a atividade econômica no Brasil por muitos e muitos anos, tá ok? Vamos para a nossa próxima página? Agora na página 247 nós temos a corrida do ouro. A intensa migração para a região das Minas ficou conhecida como corrida do ouro. No início, as pessoas partiam para essa região, costumavam se reunir em arraiais. O que são arraiais? Arraiais são pequenos povoados, né, temporários para os trabalhadores. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins de suas moradias e com outros problemas, como falta de alimentos na região, né, a moradia não era tão segura assim. Nas regiões de mineração, havia poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo de lavouras. Dessa maneira, quase todos os alimentos eles precisavam ser trazidos de outros lugares, o que tornava seus preços muito altos. O abastecimento das minas. Os moradores das regiões das minas eles tinham a necessidade de diversos tipos de produtos, como ferramentas, roupas e alimentos. Essas mercadorias, em suas maiorias, eram trazidas de outras regiões da colônia, transportados no lombo de mulas por comerciantes que eram conhecidos como tropeiros. Os tropeiros, eles abriram, né, caminhos que permitiam um maior contato entre as regiões da colônia. Ao longo desses caminhos, formaram-se núcleos populacionais, posteriormente se tornando cidades, ou seja, os tropeiros, eles iam, né, abrindo caminhos aí, eles iam construindo caminhos e eles traziam, né, era como se eles fossem ambulantes. Eles iam vendendo os produtos que eles sabiam que as pessoas tinham necessidades para aqueles povoados, para aqueles arraiais que iam se formando. Aqui nós temos a imagem, né, que representa um tropeiro, tá vendo? Ele tem as mulas, nas mulas eles carregavam diversas mercadorias e iam vendendo nos arraiais. Vamos para a próxima página? Vamos lá. Formação de núcleos urbanos. Ao longo do século XVIII, alguns arraiais formados na região das Minas cresceram, dando assim origem a vilas e cidades. A sociedade formada nesses locais era mais variada do que aquela formada em torno dos engenhos de açúcar. Por quê? Nelas haviam diferentes profissões, grupos sociais. Entretanto, assim como nos engenhos, essas sociedades eram marcadas por grande desigualdade social. A maior parte da população era formada o quê? Por africanos e afrodescendentes de escravizados, que realizavam diversos tipos de trabalho, como a extração de minério, serviços domésticos. Havia também um grupo de pessoas livres formados por funcionários públicos, comerciantes e outros trabalhadores, como alfaiates, sapateiros, pedreiros.
os donos das minas e os funcionários do governo com cargos mais elevados eram as pessoas que tinham mais poder nessa época. Aqui nós temos uma imagem de Vila Rica, né? A atual Ouro Preto, que foi uma das cidades fundadas no período da mineração. Nessa fotografia nós temos aqui o centro histórico de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Transferência da capital. Em 1763, a capital da colônia ela foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. No porto do Rio de Janeiro era feito embarque para Portugal e do ouro extraído na região das Minas. Dessa maneira, com a sede do governo nessa cidade, a coroa portuguesa ela podia exercer um controle maior sobre o embarque e a cobrança de impostos sobre o ouro, ou seja, como lá era a capital da colônia, eles tinham acesso a todos que chegavam e saíam aí do território brasileiro. Vamos para nossas atividades? Na página 249, vocês vão completar as lacunas das frases abaixo, com as palavras corrida do ouro, pecuária e Minas Gerais. Letra A. Tararã foi uma das atividades que contribuíram para a ocupação do interior do território brasileiro pelos colonos. Vamos lá, ao quê? A pecuária. Vamos escrever pecuária? Pecuária, letra A. Na letra B, no final do século XVII, foram descobertas jazidas de ouro na região, onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais. E por último, na letra C, a grande migração de pessoas para o interior da colônia, atraídas pela mineração, ficou conhecida como Corrida do Ouro. Corrida do Ouro. O número 2, vocês vão observar a imagem e vão escrever um texto breve sobre essa imagem que vocês estão vendo. Essa imagem aí são pessoas, né? São os tropeiros. Eles estão vestidos o quê? Com calças, né? Camisas de manga comprida, chapéu, possivelmente para enfrentar o quê? As longas jornadas, né? Dessas viagens para o interior da colônia. Observamos também aí que as mulas, né, elas estão cheias de mercadorias. Os caminhos percorridos pelos tropeiros aí, eles possibilitaram, né, o povoamento, né, o surgimento de novas cidades. Então, observando aqui, de acordo com o que a gente estudou, vocês vão escrever um breve texto aí, ocupando essas 5 linhas aí, tá ok? Vamos para a próxima página? Vamos lá, não tem próxima página, essa foi a nossa última página. Então, ó, façam as suas atividades, mandem fotos, realizem atividades de casa, mandem fotos e, gente, se organiza no horário. Vocês sabem que logo após o vídeo a gente dá um espacinho de tempo para vocês fazerem as atividades, dá tempo ainda de fazer um pouquinho da atividade de casa e vão embora lá pro quiz, ok? Beijinho, beijinhos e até a próxima aula!